Fala pessoal, beleza? Bem-vindos novamente a Languages with Otávio, um canal voltado para o aprendizado de idiomas que compartilho experiências no mundo dos idiomas. Se você é novo aqui, por favor, se inscreva aqui no meu canal, que vai me ajudar muito a continuar compartilhando vídeos sobre a minha jornada aprendendo e falando diversos idiomas estrangeiros. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, likes são bem-vindos. Comente também e comente o que você gostaria de assistir aqui nos próximos vídeos. E basicamente o vídeo de hoje é voltado para você que não sabe por onde começar, qual caminho seguir para você conseguir aprender um novo idioma. Basicamente, eu vou compartilhar com vocês o que eu fiz para poder hoje me comunicar em 6 idiomas estrangeiros, como português, meu idioma materno, inglês, espanhol, francês, italiano e alemão. E o que estou fazendo para continuar aprendendo novos idiomas, que agora o idioma da vez neste momento é o romeno e o mandarim, o chinês neste momento. Basicamente, meu pessoal, o que eu quero deixar claro, eu hoje não aprenderia um novo idioma. Se você quer aprender um novo idioma, eu não aprenderia de uma maneira tradicionalista, como eu estudei inglês por 2 anos e 6 meses aqui no Brasil, em escolas tradicionais de idiomas, que você vai encontrar o Brasil afora. Eu voltaria a uma metodologia mais prática para o mundo real, para a comunicação real. Qual é o meu objetivo hoje? O meu objetivo hoje, se eu quero aprender um novo idioma, é basicamente me comunicar com pessoas nativas que falam este idioma ou pessoas estrangeiras que também falam esse idioma, seja por mensagens de texto ou seja por eh, situações reais, como no país que eu for viajar, por exemplo, para viagens, no país onde eu posso encontrar falantes nativos, estrangeiros, etc. Ou seja, por chamadas de áudio, chamadas de vídeo, seja para trabalhar, por exemplo, neste sentido, voltado para a comunicação. Então, basicamente, o que eu faço para aprender idiomas? Qual que é o passo a passo? Basicamente é muito simples, mas vocês têm que entender que basicamente é um processo lento no começo. Não sabemos nada, não entendemos nada, não conhecemos nada, absolutamente nada. O que você precisa? Eu hoje utilizo inteligência artificial para aprender idiomas, principalmente construção de frases, ou seja, entender como construir as frases, perguntar, ter respostas. E eu utilizei em 2023 o ChatGPT, 2023 no início, lá quando foi lançado, em 2022, no final do ano, comecei a utilizar para aprender alemão. Aprendi construir frases em alemão. As frases que eu estava aprendendo estavam corretas, eu aprendi a pronunciá-las e neste meio tempo eu estava escutando muito alemão no YouTube com legendas em alemão, mas no começo não entendi absolutamente nada. E o que eu faço hoje é basicamente escutar muito com legendas no idioma original e vendo palavra por palavra as palavras que eu acho que não se parecem com o idioma que eu conheço, eu tenho que aprender. As palavras são muito similares ou que lembram muito algum idioma que eu conheça, perdão, eu tenho que eu não preciso prestar atenção. Palavras similares não tem importância para mim. Então, são as palavras que são distintas. Eu devo ter atenção neste momento. Então, começou por imersão total. Escutar, escutar, escutar. Pessoas falando absurdamente rápido. Então, o que eu faço? Eu associo o som, uma onda sonora, o áudio, a pronúncia, como eu escuto o idioma e associo com a palavra, como ela é escrita. Então, assim eu vou aprender a pronunciar as palavras do idioma, entender a lógica por trás desta pronúncia. Então, algo muito prático. Não estou
pensando em regras, não estou pensando em fonética, não estou pensando em regras gramaticais, estou pensando em aprender basicamente por imersão. Não chamamos bem aprender, chamamos de no inglês temos que isso se chama basicamente adquirir o idioma, basicamente acquire o idioma, basicamente. Eu utilizo basicamente isso. Eu escuto muito, associo as palavras, palavra por palavra, vou aprendendo. Quanto mais palavras eu aprender neste começo, com legendas, melhor para mim, mas sempre legendas no idioma original. E eu utilizo uma extensão para Google Chrome, que eu utilizo ou no YouTube ou no Netflix, mas eu prefiro hoje somente vídeos no YouTube, que para mim é o que mais se parece com a realidade que eu encontrei falando com nativos. Então, o meu foco são vídeos no YouTube. Não tenho como foco músicas ou eh, filmes ou séries, somente vídeos, entrevistas, podcasts no YouTube. Por que eu digo isso? Porque não adianta, às vezes, eu conhecer as palavras com legendas, entender a palavra, mas o áudio não está claro, não é fácil de perceber o que as pessoas falam. Então, no YouTube, o áudio é claríssimo para mim. Então, não quer dizer que eu não saiba as palavras. É a mesma coisa eu escutar um som abafado e não conseguir captar a mensagem. Então, o microfone precisa ter boa qualidade, precisa estar bem claro o áudio. Então, eu vejo o YouTube como a melhor ferramenta para mim neste momento, para eu praticamente escutar por imersão e aprender novas palavras, basicamente ter contato com o idioma diariamente. Também utilizo muito inteligência artificial neste momento. Às vezes para praticar a conversação por voz, aprender novas coisas ou aprender novos vocabulários. Mas o que vocês têm que entender, aprenda a construir frases. Você precisa ser uma pessoa autônoma, entender como construir frases e depois você vai entender a lógica. Você precisa de uma estrutura básica de gramática depois, mas não necessariamente focar profundamente na gramática. Você precisa saber falar, saber entender. E o segredo de tudo não é nem falar, é entender muito bem o que você escuta. Basicamente, este é o segredo. E neste meio tempo eu utilizo outros aplicativos como HelloTalk para falar com nativos, trocar mensagem com nativos. Eles me corrigiram muito e assim eu fui me desenvolvendo. Hoje completei mais de 3 anos e 5 meses de contato com espanhol e francês com nativos, inglês também, mas inglês eu já venho estudando desde 2018, falando inglês desde 2019. Depois fui para italiano e alemão em 2023, completei mais de 2 anos e 5 meses de contato. E hoje podemos utilizar plataformas de tutores nativos, uma plataforma a qual eu estou ministrando aulas de português para estrangeiros nesse momento, que é basicamente o meu trabalho principal, chamado Preply. Basicamente ali você encontra tutores nativos, que até tutores que falam outros idiomas também. No meu caso, o que me ajuda muito a ter um grande público-alvo, pessoas de diversos países do mundo, é o fato que eu falo outros idiomas, não somente o português, por exemplo. Isso ajuda a alcançar mais pessoas e também ajudar pessoas que estão aprendendo o idioma do zero. E você precisa de um idioma em comum. Não dá para aprender português somente sabendo português, por exemplo. Ensinar português somente sabendo português, na minha visão. Então, o fato de eu saber inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, e poder, às vezes, explicar coisas do português, ou ter que, às vezes, explicar coisas do português nos outros idiomas, me ajuda muito. Então, na minha visão, neste momento, o que que eu vejo é que o sistema, infelizmente, é muito voltado ainda ao tradicional, ainda a ficar anos e anos estudando em escolas, em livros, e no final você fica anos e anos na mesma escola e
aprende muita teoria, muita gramática, mas daí na hora de falar, na hora de entender nativos, estrangeiros, mundo real, comunicação real, você vai travar, você vai ter problemas e depois, só lá no final, você vai ter que trabalhar tudo de novo, tudo que aprendeu de gramática aplicado na comunicação. Então, eu foco na comunicação desde o início, independente se eu só aprendi no começo, eu estou tomando café neste momento. Se eu aprendi só presente, eu preciso de presente, passado, futuro. Então, basicamente, eu foco na comunicação desde o início, falar desde o início, pronunciar, escutar, tudo voltado à comunicação, ao mundo real. Então, às vezes aprendemos frases em livros que não é assim que os nativos falam. Às vezes eles falam de uma maneira mais curta, com mais gírias. Então, o fato de eu conseguir falar com nativos, me comunicar com nativos, fez eu alavancar o meu nível de comunicação nos idiomas, me desafiar. Depois comecei a gravar vídeos falando outros idiomas. Gravei vídeos mudando de idiomas, assim, agora estou falando inglês, depois espanhol, depois português, e fui mudando assim rapidamente. É treino, é muito treino. De nada adianta estudar regras e não. Por exemplo, eu vou estudar regras de futebol, mas nunca joguei futebol. Eu sei regras, mas eu não sei jogar. Nunca joguei, não sou bom, não jogo como o Lionel Messi, por exemplo, mas sei muito bem as regras. É a mesma coisa eu estudar só gramática, eu não falar, eu não escutar, eu não ler, eu não escrever, eu não fazer nada, só estudar gramática. Então, muitos poliglotas defendem que a gramática vem depois. Vem depois. Depois que você fala, entende, se comunica, você pode estudar gramática e vai ter mais um entendimento, vai conseguir aproveitar mais e não vai fazer com que esse estudo profundo, teórico, vai te fazer desistir. Então, no mundo dos idiomas, de aprendizagem de idiomas, aprendizagem de qualquer coisa mais complexa, temos a motivação, temos que ter foco, dedicação, disciplina, temos diversos obstáculos durante a nossa jornada aprendendo. E se eu desistir no começo, eu não vou atingir o meu objetivo. Mas se eu superar esses obstáculos, como eu sempre falo, o processo vai ser mais fácil no futuro. Mas os obstáculos iniciais, eles são um problema para as pessoas que estão aprendendo, para os estudantes de qualquer assunto. Então, tenha pessoas que te motivem, tenha pessoas que te mostrem o caminho, que te expliquem o processo, que te façam evoluir, que querem resultados e não querem simplesmente que você fique anos e anos e no final você não atinja o seu objetivo. O meu foco nas minhas mentorias é fazer com que as pessoas entendam o processo, saibam o que têm que fazer quando não estão nas aulas, que é basicamente escutar, ter contato com o idioma, se tiver contato com nativos ou pessoas, amigos, seja por internet, outros meios, fale com outras pessoas, não somente com o seu mentor, mas também com outras pessoas e pratiquem, fale sozinha, sozinhos, fale com a inteligência artificial, explorem o idioma sozinhos também, busquem outras informações, usufrua de conteúdos no YouTube para escutar o idioma que você está aprendendo. Hoje está mas muito fácil aprender um novo idioma com ferramentas tecnológicas. Mas o que está faltando, às vezes, é motivação, é saber por onde seguir. Não necessariamente precisamos, às vezes, ficar horas e horas todos os dias com contato. Se você tem pelo menos 10 minutos por dia para escutar, para usar o idioma, para ter contato com o idioma diariamente, é muito melhor do que você passar horas e horas num final de semana. Passe 10 minutos todos os dias, 30 minutos todos os dias. No final das contas, todo dia você vai ter contato e assim você vai, no final das contas, evoluir dia após dia e no final do ano, no final de um ano, no final de 6 meses, você consegue enxergar basicamente o seu processo. Você consegue enxergar basicamente o seu progresso significativamente, você vai enxergar o seu progresso. Mas se você acha que você vai conseguir enxergar um
progresso apenas em um dia, você está enganado. Você precisa de mais tempo. Mas em um dia você consegue ter um progresso. Mas, digamos, enxergar um progresso significativo precisa de mais tempo, mais horas de idiomas, mais contato. Isso depende do que você faz, não somente nas aulas, mas também fora das aulas, se você continua usufruindo do idioma, se você continua explorando o idioma. Basicamente, estes são os conselhos que eu tenho aqui para compartilhar com vocês neste momento. E é engraçado, né? Eu não entendia nada de alemão em 2023, comecei seguindo esses passos que eu sempre compartilho com os meus mentorados. Aqui nos vídeos eu já compartilhei também. Depois de 8 meses eu estava falando alemão com uma nativa da Alemanha, de Berlim, por exemplo, sem problemas. Quer dizer que eu sabia tudo de alemão? Não, mas eu já entendia o que ela falava. Eu já conseguia falar, pronunciar as coisas, porque eu usei uma metodologia prática voltada a resultados rápidos e expressivos, voltados para o mundo da comunicação e não do mundo teórico, de saber profundamente explicar regras, conhecer regras. A regra está no que eu pronuncio, no que eu falo, no que eu escrevo. Não quer dizer que eu foquei na regra. Eu usei a base da regra somente para entender a construir certas frases e depois eu só apliquei de uma maneira prática, falando, escrevendo, lendo, escutando. E não estou preocupado com regras, eu estou preocupado em pronunciar corretamente, em falar bem, em entender o que as pessoas falam, em escrever, em ler, em utilizar o idioma para o propósito real, a comunicação. Para isso que existe um idioma, como uma ferramenta poderosa de comunicação, seja para negócios internacionais, seja para viagens, seja para trabalho, seja para o que for. O foco que eu tenho hoje com idiomas é a comunicação e é isso que eu tento passar para os meus mentorados. Eles estão evoluindo, começaram do zero, muitos deles, e já evoluíram, já estão falando muitas coisas, entendendo, porque tem contexto, porque sabem construir frases, porque entenderam a ideia, a base. Depois, comunicando, falando, escrevendo. Então, se você pode escrever e falar, você consegue memorizar muito rápido o idioma, porque você está utilizando diariamente. Escreve e fale, use IA para falar por mensagens com a IA também. Fale com pessoas por mensagens, por, por usando ferramentas tecnológicas para falar virtualmente com mentores, tutores. Hoje tem plataformas de idiomas como o Preply, a qual eu ministro aulas de português para estrangeiros, que você pode falar com nativos, aprender com nativos, ter uma assessoria e por preços acessíveis, muito mais baratos que muitas escolas tradicionais que você vai encontrar no mundo todo, por exemplo. Tutores nativos que vão te ajudar a melhorar o principal, que é a comunicação. E você vai melhorando com o tempo. Não existe perfeição, mesmo nativos não são perfeitos. É muito fácil cometer erros em um idioma, mas se você às vezes fala muito corretamente, não é assim que as pessoas falam às vezes falam de uma maneira mais informal e é assim que é a comunicação, depende da situação, você utiliza algo mais formal, algo mais bem construído, ou se você está pensando apenas em como se diz, comunicação, sei lá, algo mais informal com amigos. Você não precisa de algo tão formal. Depende da situação, você usar algo mais coloquial ou algo mais formal. Mas se você só aprende formal, você só fala formal. Então, ter contato com nativos, ver como as pessoas falam de verdade, vai fazer você evoluir muito mais do que às vezes aprender de uma maneira muito chata, que é ficar anos e anos debruçados em cima de livros e no final não ver resultados. Você tem que trabalhar muito mais para falar, para se comunicar. Se você focar desde o início na comunicação,
você vai ter anos e anos de comunicação desde o início e depois quer aprimorar mais a parte formal, foque mais em gramática, mais aplicada à comunicação, não aplicada apenas em entender regras, aplicada à parte de construir frases um pouco mais elaboradas, falando e escrevendo frases mais elaboradas. Basicamente isso. Não precisa saber explicar o que é um verbo transitivo indireto, um verbo, sei lá, um objeto indireto. Isso não necessita entender o que é um objeto indireto. Aplique frases reais que tenham isso que a regra explica, mas aplicadas na fala, porque você vai ter que usar certas ferramentas ou uma preposição, algo do tipo, dependendo se é objeto direto ou indireto, verbo transitivo direto ou indireto. Então, verbos que exigem preposição, isso não precisa focar tão profundamente em explicar a regra. Você precisa basicamente aplicar, não explicar a regra. Então, se você está estudando muito profundamente em explicar regras e não falar, aplicar numa comunicação, numa fala ou numa parte escrita, você apenas está conhecendo, você está sendo digamos no futebol, uma analogia. Vou estudar profundamente as regras do futebol, mas eu não vou jogar igual o Lionel Messi, eu apenas vou saber explicar, aplicar a regra para apitar um jogo, mas eu não jogo futebol, eu nem sei jogar futebol, eu nem tenho habilidade para isso, porque você não praticou, você apenas estudou teoria. Estes são os meus conselhos de hoje. Foque na comunicação, por favor, que você atingirá resultados significativos e até rápidos. Não prometo prazos, depende de cada pessoa. Mas eu acho que em um ano, 6 meses, seguindo uma metodologia mais prática de imersão, seguindo o que eu segui, eu atingi resultados muito mais significativos do que ficar 2 anos, 6 meses estudando livros, teoria, muita gramática, algo que não é a realidade de falar com nativos, de me comunicar com nativos. Então eu atingi resultados muito mais significativos. Tanto é que em 2 anos aprendi 4 idiomas e depois já, desde 2022 até 2025, já tenho contato com 8 idiomas estrangeiros. E agora aprender idiomas para mim não é uma tarefa muito complicada porque eu aprendi a aprender idiomas. Não digo aprender, e sim adquirir idiomas rapidamente, de uma maneira sábia, de uma maneira astuta, de uma maneira é, clara e objetiva, sem perder tempo com algo desnecessário que não é necessário, que mesmo assim, nativos não sabem explicar regras gramaticais muitas vezes. Eu sei porque eu estudei por muitos anos na escola, era uma matéria complicada, por exemplo, português, era muito complicada. Conheço muito sobre a gramática, mas não é necessário explicar, digamos, livros gramaticais para falar português. Apenas estudamos numa escola desde criança muito a parte teórica, mas estrangeiros que querem falar português, na minha visão, não precisam saber explicar regras gramaticais, eles precisam saber utilizar corretamente o que está na gramática, mas sem estudar diretamente a gramática. Por uma imersão, escutando pessoas falando, tendo que utilizar, cometendo diversos erros, errando muito, sendo corrigidos muito, e assim eles vão aprimorando e vão se autocorrigir, vão ser autossuficientes no idioma porque vão ser autônomos, porque entenderam como construir frases sem estudar diretamente as regras. Apenas aplicando situações reais. Muito obrigado por assistir o meu vídeo aqui. Se você é novo aqui, meu nome é Otávio, eu sou um poliglota brasileiro. Tenho experiência já falando 6 idiomas estrangeiros com pessoas de diversos países no mundo. Atualmente ministro aulas de português para estrangeiros na plataforma chamada Preply para tutores de idiomas e já ajudei mais de 110 alunos, já tive mais de 110 alunos que passaram por mim na plataforma, já ministrei mais de 400 aulas na plataforma e agora o meu foco principal é português para estrangeiros e também abro espaço para brasileiros que queiram
uma mentoria de inglês que posso ajudar também, mas tenho muitos alunos de português para estrangeiros e agora ministro aulas como um trabalho full-time nesta plataforma e atendo a estudantes de diversos países do mundo que falam diferentes idiomas e gosto muito do que estou fazendo agora e tenho muito a compartilhar, muito a assessorar os meus mentorados e a guiá-los durante todo o percurso, a jornada aprendendo e melhorando a comunicação em português. A comunicação é o foco. Se você é novo aqui, se inscreva no canal Language with Otávio, você não vai se arrepender. Muito conteúdo em português sobre idiomas. Eu vou compartilhar, vou ajudar pessoas. Se você quer fazer aulas comigo, o link está no meu perfil das minhas aulas. Aulas com preços acessíveis para estrangeiros. E basicamente vou te ajudar. Curtam o meu vídeo, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal. E por favor, comentários são bem-vindos. As sugestões para os próximos vídeos, por favor, comente também. Obrigado e até a próxima.